Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que assim esteja. Meu nome é Pablo, eu sou professor aqui na Unicesumar no curso de Teologia, na disciplina de Espiritualidade Cristã. Sou pastor presbiteriano independente, professor da Unicesumar, também sou graduado na disciplina no curso de Ciências Sociais, Teologia, atualmente curso Direito aqui também na Unicesumar em Maringá. Bom, o nosso tema, ele é um tema extremamente importante, um tema extremamente atual, não é verdade? Um tema que você provavelmente vivencia ele sempre, porque se você está fazendo teologia, você tem um interesse nas coisas de Deus, na revelação de Deus e de que forma você pode ser mais capacitado para trabalhar aí na sua comunidade. Em grande parte dos alunos a gente vê isso. E neste momento de pandemia que estamos vivendo, nós estamos fazendo então estas aulas gravadas. Infelizmente não teremos as nossas aulas ao vivo e por isso nós caminharemos nesse sentido de levar você a conhecer a espiritualidade cristã, talvez de uma forma que você nunca estudou. Bem simples, bem didática, mas muito profunda. Não por ser simples que será simplória, mas a espiritualidade cristã, ela precisa ser algo buscado a todo momento. E se você está no curso de teologia, você pode se perguntar por que num curso de teologia a gente precisa estudar a espiritualidade cristã. Em grande parte porque em nenhum momento da tradição cristã reformada, que é a nossa cosmovisão aqui do curso da Unicesumar, a gente separa a vida acadêmica, o estudo da Bíblia dos exercícios espirituais. Então, nesse sentido que eu gostaria de convidar você a estar aqui com a gente, buscando e compreendendo de que forma podemos buscar uma espiritualidade cristã mais saudável, mais madura, mais contemporânea, sem perder de foco que muitas pessoas lá atrás já fizeram um estudo aprofundado sobre isso e a gente vai trabalhar nesse sentido de levar para você essas informações da espiritualidade cristã vinculada com a teologia. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, que é um livro que você tem que ter na sua biblioteca. É um livro que você precisa ter aí com você. Eu mesmo costumo revisitar esse livro a cada ano, a cada 2 anos, porque quando eu volto para ele, ele traz coisas novas. Richard Foster é um teólogo dos Estados Unidos que escreve o livro Celebração da Disciplina e ele tem a seguinte frase, começa assim o seu livro: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. Perceba comigo. Nós vivemos tempos que em várias áreas da nossa vida nós não encontramos pessoas que são profundas no seu conhecimento. Pessoas que se aprofundam em algo. A maioria das pessoas nos dias de hoje vive uma vida em todas as áreas superficiais. Nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Na vida familiar, as relações não são aprofundadas porque nós muitas vezes temos medo de nos aprofundarmos nos nossos relacionamentos. Com as nossas esposas, nossos maridos, com os nossos filhos e filhas. Nós preferimos muitas vezes que a superficialidade seja algo que esteja no âmbito familiar, porque aí de repente os problemas não aparecem e a vida pode ser levada dessa forma mais tranquila. No âmbito profissional,
Às vezes, chega-se num ponto do piloto automático da vida cristã profissional que a gente chega a pensar assim, não vale a pena. Não, não vale a pena se aprofundar nisso. E aí a gente mantém a rasidão. Na vida emocional também, a gente tenta não tentar se aprofundar nos dilemas que nos incomodam. De que forma esses sentimentos brotam? Por que brotaram nesta situação? Por que fiquei com ódio e raiva neste momento? Por que fiquei triste agora? A gente não quer muito se aprofundar nisso. E na espiritualidade, a gente segue no mesmo caminho, porque é muito mais fácil a gente manter uma vida de relacionamento com Deus superficial do que profunda. Porque isso vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós disciplina, treinamento, perseverança, capacidade de sair dos problemas para buscar a espiritualidade. É por isso que viver uma vida superficial na espiritualidade é a grande marca das pessoas dos dias de hoje. São pouquíssimas as pessoas que se aprofundam, que têm um tempo dedicado a praticar as disciplinas espirituais. É sobre isso também que nós iremos falar. Nesta aula primeira, é uma aula mais introdutória, que nós abordaremos alguns assuntos, e nas outras 3 nós nos aprofundaremos mais nos assuntos sobre espiritualidade. Por que estudar espiritualidade cristã? Porque exatamente, de acordo com o que falei agora, nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem se aprofundar ou ser profundas em nada. E, inclusive, na espiritualidade isso acontece também. Por isso que nós precisamos estudar. Por isso que nós precisamos entregar para aqueles que desejam aí vocês entrar na área do pastorado, da disciplina de comunhão, de estar servindo alguma comunidade. É primordial que você tenha em mente que não há que se dividir a vida com Deus entre disciplina acadêmica e disciplina espiritual, entre vida acadêmica e vida espiritual. Uma coisa só acontece, uma coisa só brota nessa andança de descoberta. É preciso estudar espiritualidade cristã porque nós somos carentes de profundidade com Deus. Quanto mais nós estudamos na vida acadêmica, mais nós conhecemos acerca de Deus e mais nós amamos a Deus. Quanto mais espiritual eu sou, mais eu quero aprender das coisas de Deus. Entendem que essas coisas não se dissociam? É algo que se complementa? Eu vou caminhar nesse sentido aí. E qual que é a importância da espiritualidade cristã na vida do teólogo? É vital, é o cerne. Como é que você vai levar para as pessoas as boas notícias, a boa nova, se você não estiver cheio da presença do Espírito Santo? Como é que você vai levar no púlpito uma pregação que não esteja cheia da presença de Deus? Como é que você vai poder ajudar as pessoas que precisam de luz no momento que você mesmo não consegue iluminar? Nós, como teólogos, como estudantes da teologia, precisamos entender que sem espiritualidade cristã a gente não se mantém em pé. Vazios não seguimos adiante. Não vale a pena. A espiritualidade cristã, ela nos motiva a caminharmos em direção a algo melhor, a sermos transformados em pessoas melhores, em seres humanos melhores. É por isso que nós precisamos estudar. Existe um autor chamado Caleb Colton que diz o seguinte: quem estuda somente os homens
adquire o corpo do conhecimento sem a alma. E quem estuda somente os livros, a alma sem o corpo. Quem adiciona à observação aquilo que vê e reflexão aquilo que lê, está no caminho certo do conhecimento, contanto que ao sondar os corações dos outros, não negligencie o seu próprio. Caleb Colton. Não podemos dissociar a nossa razão com a nossa espiritualidade. Não podemos deixar que a racionalidade se sobreponha à nossa espiritualidade. Muitas pessoas costumam dizer que nós, presbiterianos, na verdade somos sorveterianos, de tão frios que somos, porque somos muito racionais. Eu já não entendo dessa forma, vou me defender aqui de vocês que já pensaram nisso, falando, não, é verdade, professor. Somos presbiterianos racionais, mas precisamos sim, isso de fato eu reconheço. Precisamos resgatar mais as disciplinas espirituais e colocá-las no nosso íntimo. Quantas pessoas você conhece hoje, por exemplo, vou te dizer, que praticam a espiritualidade de forma contínua? Tem disciplina. Nós conhecemos histórias dos nossos antepassados que faziam isso. Pessoas que eram cheias da presença de Deus, porque a gente via nelas se ajoelhando 3 horas da manhã para orar pelo seu filho que estava dormindo. Não tinha nenhum motivo especial. Avós e avós que outrora nós víamos sempre praticando as disciplinas espirituais, e eu pergunto você, as pessoas que você conhece, costumam praticar as disciplinas espirituais? Oração, jejum, contemplação, meditação, serviço. Será que nós estamos vivendo da forma como aprendemos? Será? É preciso conciliar essas questões. Nessa aula de número 1, nós iremos fazer, como estamos fazendo agora, uma introdução. Na aula de número 2, nós iremos falar um pouco sobre espiritualidade e autoconhecimento. Vamos falar sobre um livro que se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, para ver e entender que uma pessoa que não está saudável emocionalmente, provavelmente também não estará saudável na sua espiritualidade. É muito quanto mais essa informação. Na terceira aula, de número 3, nós iremos falar sobre espiritualidade cristã e disciplinas espirituais. Aí nós vamos nos aprofundarmos em cada uma das disciplinas, de forma a que a gente aprenda isso um pouco, e eu vou tentar colocar aí um desejo para você de que você consiga praticá-las. Não adianta nada ficar com as coisas somente na mente, orando para o alto e não colocar isso em prática através do amor ao próximo, do serviço e do contato com o outro que precisa de orientação. O meu desejo como teu professor, como essa disciplina é um pouco mais leve das outras que você está aprendendo por aí, agora, né? É uma disciplina mais leve. A gente de vez em quando vai até orar aqui nas nossas aulas, sabendo que precisamos a todo momento caminhar nesse sentido de que as disciplinas precisam ser praticadas. Na quarta aula, nós falaremos sobre a espiritualidade e a oração. E nessa última aula que nós teremos, que será a aula de número 4, a gente vai falar um pouco sobre oração e a espiritualidade no sentido da vida do dia de hoje. Como é que a gente pode lidar com a pós-modernidade, com esse momento que nós estamos vivendo de relacionamentos tão difíceis, tão líquidos,
em que as pessoas já não se olham mais para as outras como pessoas, mas como objeto. Como é que entra a oração nisso? Porque existe uma questão nos dias de hoje que as pessoas querem utilizar a espiritualidade, e aí a gente vê nas mais diversas formas, nas indústrias, nos trabalhos, nas empresas, querendo utilizar a espiritualidade para fazer com que o seu funcionário se sinta melhor e assim produza mais. Isso não faz sentido para a espiritualidade. Não foi para isso que nós temos a espiritualidade cristã criada por Deus para nós. A espiritualidade cristã é para que a gente se transforme em pessoas melhores para amar a Deus e amar ao próximo, como cerne. A gente não vai fugir disso nas nossas aulas. E a gente precisa sair desta nossa sociedade as disciplinas espirituais e as práticas espirituais, elas funcionam como sendo uma contracultura, porque a gente vai contra tudo aquilo que a sociedade fala. Você precisa fazer para ter, mas na espiritualidade a gente vai fazer para que a gente se aprofunde no conhecimento de Deus, para que isso de alguma forma faça com que alcance a pessoa que está do meu lado, primeiramente a minha família, são as pessoas que moram comigo, não é? São essas 4 aulas que nós teremos, ok? Definição, agora vamos já continuar aqui na nossa aula de hoje, definição de espiritualidade. A palavra hebraica, ruá, lá no Antigo Testamento, ela normalmente é traduzida por espírito, o que dá vida, o que dá ânimo para uma pessoa. Mas também inclui outro significado que é vento, ventos, né? Como se fosse algo que esteja passando aí no plural. Espiritualidade trata de fé, aquilo que a impulsiona e motiva e que as pessoas consideram útil para sustentá-la e desenvolvê-la. Prática na vida real da fé religiosa de uma pessoa, o que a pessoa faz com o que crê. A espiritualidade vai dizer, eu creio nisso e por isso eu vivo desta forma, certo? Refere-se a como a vida cristã é entendida e as práticas devocionais desenvolvidas com vistas a nutrir e sustentar o relacionamento com Cristo. Essa é a definição de espiritualidade. Existe no cristianismo 3 elementos principais que são estudadas também dentro das ciências sociais, além da teologia. É o seguinte: um grupo de crenças, um grupo de valores e um modo de vida. No grupo de crença, a gente vê todas aquelas declarações de fé que são aceitas pelas igrejas. No grupo de valores, o cristianismo ele aparece também fornecendo uma forma de vida, de vivência, de ética, de responsabilidade. E um modo de vida que diz respeito à vida real, à vida cotidiana do cristão e de que forma isso nos afeta e de que forma a gente vai para a vida. Eu sempre costumo dizer que a espiritualidade vinculada com a vida cristã tem que ser um estilo de vida, um novo estilo de vida. Algo novo que precisa acontecer, algo novo que precisa ser vivenciado. Por isso, funciona como um estilo de vida. Algumas informações importantes aqui que eu gostaria de deixar com você. Tem alguns pontos que nos ajudam a diferenciar a esclarecer a diferença entre espiritualidade cristã e
doutrina cristã. Conhecer a Deus, não apenas conhecer sobre Deus. O que isso quer dizer? Que quando você caminha por este princípio de conhecer a Deus, você se aprofunda no conhecimento e você se relaciona com Ele. Você não apenas sabe sobre Ele, mas você agora tenta compreender Ele, o Senhor. Jó mesmo, essa expressão magnífica de Jó. Antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Percebe como é diferente? Antes eu tinha uma noção teológica sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é você estudar teologia e conhecer sobre Deus, sobre a revelação de Deus. Outra coisa completamente diferente é você conhecer a Deus, o Deus, se relacionar com Ele e não saber das coisas acerca dele. Outra diferença entre espiritualidade e doutrina: ter experiência com Deus plenamente, ter experiências com Ele. E aí, na disciplina da oração, a gente entende que não é tão importante falar, mas ouvir também. Como é que a gente vai discernir entre a voz de Deus e as outras vozes, se a gente não sabe discernir qual é a voz de Deus e qual é a minha voz ou qual é a voz dos outros? Transformação da existência com base na fé cristã. Alcançar a autenticidade cristã na vida e pensamento. As pessoas que não são cristãs, elas querem denegrir a imagem dos cristãos, falando que os cristãos não vivem aquilo que eles professam, não vivem aquilo que eles falam. Viver uma vida espiritual saudável, madura, nos ajuda a também desenvolvermos um estilo de vida que condiz com aquilo que a gente fala. Quanto mais espirituais nós somos, mais praticantes nós somos do que falamos. E isso se transforma também num testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Um outro ponto importante da espiritualidade, que caminha nesse sentido do que eu tenho falado com vocês, é que a gente precisa resgatar uma espiritualidade integral. Ou seja, eu não penso apenas na alma, mas eu penso também no ser humano como um todo. Porque se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele também nos criou em corpos e com necessidades específicas. Nós precisamos buscar esta espiritualidade integral que busca fundir todos os elementos, todas as dimensões da vida cristã. Não somente da vida cristã, mas da vida humana, das necessidades humanas, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós precisamos. Essas expressões que são públicas também são expressões íntimas e nós precisamos cuidar de ambas. São expressões dinâmicas, são expressões compartilhadas e nós precisamos entender cada vez mais que não existe uma espiritualidade apenas aleluiada, como eu costumo dizer. Sabe o que é aleluiada? Você já vai entender. É você estar na igreja, num domingo à noite, culto, fervoroso, levanta a mão, dá glória a Deus, você sai dali completamente aleluiado. Mas de repente, no decorrer da segunda-feira que chega logo ali, você já começa desanimado, desesperançado, completamente desanimado com as coisas da vida, com a família, com as coisas que você tem. E começa a se desmotivar como se aquele momento de domingo tivesse se desvencilhado da vida real. E aí você não consegue desfrutar de uma coisa única, íntegra
integral. Você não consegue. A espiritualidade integral compreende que na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, você vai ser tão espiritual como você foi no domingo. Você vai ser tão cristão como você foi no domingo na igreja. Porque não há desvencilhamento entre aquilo que é vivido no âmbito religioso da vida em sociedade. Você começa a adorar ao Senhor e glorificar ao Senhor da mesma forma durante a semana. A paz do Senhor que você dá para os irmãos da igreja, você também vai levar essa paz e levar o perdão para as pessoas que estão fora. No seu trabalho, na sua família, porque não há que se dissociar a vida religiosa da vida na sociedade. É uma vida só dada por Deus. A espiritualidade integral busca resgatar nesse sentido de que não há divergência de espiritualidade no âmbito religioso e no âmbito da sociedade. Tudo é espiritual, tudo foi criado por Deus. Eu quero deixar mais algumas palavras no sentido de que este curso vai fazer com que você repense a sua forma de se relacionar com Deus. Eu quero te desafiar a entrar neste curso de espiritualidade com o coração e a mente aberta para você poder estudar mais sobre a espiritualidade, com livros, com dicas que a gente vai passando para você, mas que você coloque essas coisas em prática. Não dá para a gente viver nessa vida nossa que a gente vive em pé, com esperança, com luz, com graça, se nós não estudarmos mais sobre a espiritualidade, mas se nós deixarmos de praticar a espiritualidade. De que forma você vai praticar? Não existe forma certa, forma errada. A forma errada é você não praticar a espiritualidade. Vai ser a base, se você está querendo ir para o ministério, vai ser a base para o seu ministério. Do cuidado com o outro, do cuidado com as pessoas, mas principalmente do cuidado com você. Para você poder ajudar as pessoas, você precisa, de todas as formas, também se cuidar. É preciso resgatar o sentido bíblico da espiritualidade cristã. A gente vai ver que em diversas passagens, Jesus, ele é o nosso modelo, o nosso paradigma para a gente entender o que é espiritualidade. Se existia uma pessoa espiritual, era Jesus Cristo de Nazaré, que fez o que fez para que você e eu estivéssemos hoje aqui. Eu quero desejar a você um forte abraço, um voto de alegria e de esperança e que a gente caminhe juntos. Qualquer dúvida, mandem e encaminhem as dúvidas por e-mail. O pessoal vai disponibilizar aí para vocês. Estamos juntos, companheiros e companheiras de oração, nessa caminhada, jornada de vida cristã. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe. Até lá! EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.